câmera do policial grava Charles Vello desesperado, preocupado com seus filhos. Ele conta que sua esposa, Lori Cox Vello, era uma mãe maravilhosa até surtar ou sofrer uma lavagem cerebral após ter conhecido Chad Daybell. Após a vinheta, eu conto tudo para vocês. Lori é a terceira filha do casal Cox. O mais velho, Adam, é descrito como doce e gentil. Depois vem Alex Cox, que é o divertido. Depois Lori e aí a caçula Summer. Os quatro são criados na religião Mórmon e, para quem conhece um pouquinho, sabe que é uma religião razoavelmente rígida. Desde muito pequena, Lori já se mostrava bastante ligada à religião, à espiritualidade e também a ser muito sensível e influenciável. Lori se casa pela primeira vez com um amigo do ensino médio. Aos 22 anos, tem seu primeiro filho, Colby. Mas seu marido era muito abusivo. Então, Lori decide se separar, principalmente pelo filho. Afinal, mãe nenhuma quer que seu filho cresça numa família disfuncional. Não demora muito, Lori conhece Joey Ryan. E depois de pouco tempo de namoro, eles vão morar juntos. Colby conta que estava muito feliz. Tudo que eles queriam era isso, uma família feliz. Lori logo engravida de Tylee. Colby, assim que a irmãzinha nasce, se liga imediatamente a ela. Passa a maior parte do seu tempo agradando a irmãzinha e conforme ela vai crescendo, vai se percebendo que o amor é mútuo. Pouco tempo depois do parto, Lori se inscreve para Miss Texas. Ela realmente é uma mulher muito bonita. Não dá para imaginar uma dona de casa comum, né, que vivia sua vida do dia a dia só cuidando dos filhos, com uma silhueta daquela, de dar inveja. Logo depois de participar do concurso Miss Texas, ela dá várias entrevistas, aparentemente mostrando ser uma dona de casa, uma mãe dedicada e feliz. Já engata a participar de um programa de TV parecido com o Roda Roda que a gente tem aqui no Brasil, mas que lá se chama Wheel of Fortune. Na hora que o apresentador faz perguntas, né, ela sempre desenrolada, intrépida, conversa, enfim. Lori sempre mostrou ser muito intensa em tudo, então ela queria viver tudo ao mesmo tempo e estava indo tudo bem. Até que ela percebe que Joe começa a mudar. Ele perde a paciência com o Colby por qualquer bobagem de criança. Ele se incomoda até com o barulho que o menino faz para comer. E ao invés de ele tentar ensinar, educar, não. Ele briga, ele xinga. E depois de um tempo, ele passa a bater. E Colby se sente não só com muito medo, mas também muito frustrado, porque ele não vê a mãe tendo a atitude de defendê-lo. Depois de um tempo que a situação começa a ficar assim mais tensa, a própria irmã de Joe fala para Lori que eles não merecem isso, que ela é uma mãe incrível e que ela devia pegar as crianças e ir embora e recomeçar a vida, porque o irmão dela sempre foi daquele jeito. Então é isso que Lori faz e vai embora. Só aí Colby se sente à vontade para contar para ela que ele estava sofrendo abuso de Joe. Lori fica calada quando Colby conta.
Ele pensa que a mãe pouco se importou e ele se sente culpado porque acha que foi ele que destruiu o relacionamento dos dois. Só que na verdade, ela era tentando entender aquilo tudo. Se ele fez aquilo com o enteado de 7 anos, ela deve ter pensado e se tocado de que talvez a bebê possa também ter sido vítima dele. Após algum tempo, a Lori vai a um podcast e ela fala que vai matar o Joey porque ela tem certeza que é a única forma dela parar de sentir aquela dor. E eu, como mãe, acredito, porque a gente prefere que façam mal a nós do que aos nossos filhos. Depois desses acontecimentos, não se sabe ao certo, mas eu acredito que Lori tenha voltado para a casa dos pais. Ela e Alex, que tinham a idade assim mais próximas, já eram muito ligados desde criança. E depois que ela volta a morar lá, tudo indica que é isso, Colby conta que essa ligação entre os dois aumentou muito. A ponto até do Colby, que era uma criança, achar aquilo estranho. Em um dos seus shows, ele conta uma piada dizendo que o seu ex-cunhado era pedófilo e que um dia ele descarregou um taser no escroto dele e que achou que ia ganhar uma medalha por isso. Mas ao invés disso, foi uma condicional. Bom, errado não tá, né? Eu acho que todos os homens com esse pequeno problema deveriam sofrer punições sérias. Mas enfim, não fui eu quem fiz a lei. Não teria metade de gente nesse mundo. Com o passar do tempo, a Lori começa a se envolver com Charlie, que é um cliente do seu salão. Eu esqueci de contar, né? Lori era cabeleireira. Charlie era um cliente do salão e de repente ela começou a notar ele. E os dois passam a ter uma ligação. Eles pareciam muito apaixonados. Charlie também tinha filhos. Não conta muito ao certo, mas aparentemente um casal. Ele também é abastado financeiramente, o que não é nada mal. Aí a família toda se conhece, as crianças se conhecem, todos se dão bem e finalmente a família feliz com que eles sempre sonharam. Depois de algum tempo, a Lori e o Charlie se casam e adotam JJ, que é sobrinho de Charlie, porém a mãe não tem condições de criá-lo. A gente não sabe se é condições psicológicas, se é condições financeiras. Eu creio que psicológicas, porque se fosse financeira, a família ajudaria, né? Então, os pais do Charlie acham mais prudente que o casal que tem menos idade, que demonstra ter uma vida assim mais feliz, adote JJ, porque ele tinha autismo, então precisaria de cuidados especiais. O Colby, ele de início assim não gosta muito, acha aquilo tudo muito estranho. Só que JJ era um menino mas tão fofo, que de imediato todo mundo se apaixona por ele. A gente vê alguns vídeos de família e a Tylee fala que o JJ é filho dela. Tamanho amor que ela sente pelo menino e ele por ela. Eles têm uma ligação muito, muito forte. E a gente sabe que crianças com autismo são muito verdadeiras. Então, dá pra gente imaginar a proporção desse sentimento que eles tinham um pelo outro. A essa altura, Charlie tinha começado a frequentar a igreja, parado de beber. E Lori conta em um podcast também
Acredito que aí já era um podcast dela, que durante um culto no templo, uma irmã espiritual se aproxima dela, beija o seu rosto e fala para ela que eles precisam ir morar em Kauai, no Havaí. Ela conta que olhou para os lados assim e meio que se perguntou: alguém viu isso? Não, ninguém viu, tá bom, então vou ficar quietinha aqui. E quando ela volta a olhar para onde a irmã estava, ela simplesmente tinha desaparecido. Como Lori praticamente ditava as regras, ela tinha assim esse dom de seduzir, de envolver, o que acontece? Bora todo mundo para morar em Kauai. Colby, que é quem mais fala, né, no documentário, ele conta que era perfeito. Eles amavam demais a vida que eles tinham. Inclusive, uma amiga da Thay conta que ia praticamente toda semana lá para passar alguns dias com eles, e ela falou que não tinha vontade de ir embora, porque eles eram a família perfeita, morando num lugar perfeito. Tudo que qualquer ser humano sempre sonhou. Lá, eles começam a frequentar uma nova igreja e Lori faz uma amiga, April Raymond. E a April conta que ia quase todos os finais de semana almoçar na casa deles e que realmente era aquela família que você vê em comercial de margarina. Porém, quando o almoço terminava e as duas ficavam sozinhas, a Lori reclamava muito de Charlie. Ela dizia que achava que Charlie não era o seu verdadeiro par espiritual, né? Que aquilo tudo que eles viviam era uma fachada, que ela não estava feliz. Todos estavam, mas ela não. Na verdade, eu acho que ela nunca estava feliz com nada. Em parte isso é bom, porque isso faz as pessoas se mexerem, buscarem algo melhor para sua vida. Só que quando isso passa dos limites, acaba ficando doentio. Afinal de contas, ela tinha uma família linda, um marido incrível, que fazia tudo por eles. E criava os dois filhos dela de verdade, como se fossem dele. Porque Colby conta o quanto amava Charlie e que ele sempre foi maravilhoso com eles. Nesse período, nota-se que a Lori começou a sair da casinha. Aí ela dizia que já não conseguia dormir mais porque um anjo visitava ela o tempo todo para dar instruções de como ela deveria agir em relação ao fim dos tempos. Por isso, mamãe, Apocalipse. Diz que esse anjo... na verdade, isso eu já tinha ouvido falar. Existem os 144 mil que serão os salvos, os que viverão após a segunda volta de Jesus, e o resto vai ser dizimado. Um parêntese aqui. A gente está vivendo uma tragédia absurda aí, que quem acompanha um pouquinho sabe que ali tem um pouquinho de religiosidade, um pouquinho de política, um pouquinho de arrogância, um pouquinho de falta de amor próprio. E no Velho Testamento diz, né, que o povo de Israel jaz um povo salvo. Então, algumas pessoas deixam que isso suba para a cabeça e tornam-se assim um pouquinho com complexo de superioridade. E a Lori tinha isso. Ela dizia que esse anjo falava para ela que o pai precisava da ajuda dela, porque ela era como uma deusa que iria guiar os 144 mil. Aí ela já saiu completamente da casinha. Depois de um tempo, a Lori resolve voltar pro Arizona, pro estado do Arizona,
na cidade de Chandler com os 3 filhos. Eu entendi que o Charlie ficou em Kauai por causa de trabalho, porque fala-se que ela voltou sozinha com os filhos. Porém, eles não terminaram, foi só uma decisão mesmo de voltar para casa. Não foi difícil, né, de se adaptarem, apesar deles dizerem que moravam no paraíso. Colby reencontra uma colega do colégio, que era irmã de um grande amigo seu, a Kelsey, e eles voltam a se falar, começam a namorar e logo eles ficam noivos. A Kelsey conta que nunca gostou da Lori, nunca foi com a cara dela. Sempre pareceu para ela que a Lori se sentia superior e inclusive falava umas coisas bizarras para Kelsey, tipo, Jesus te ama, tá? Só que a mim ele ama mais. A Kelsey acredita que parte disso foi porque quando eles começaram a namorar, o Colby parou de frequentar a igreja com a mãe e começou a frequentar a igreja com a namorada. Nada mais lógico, né? Afinal de contas, já que ela era assim tão seguidora, fervorosa, né, da palavra, ela devia saber que um dia o filho ia casar e quando o filho se casa, a família dele passa a ser a esposa e a família dela passa a ser o esposo. Então, pai, mãe, enfim, viram parentes. Mas ela queria todo mundo ali perto dela para controlar mesmo. Pelas falas da mãe da Lori durante algumas entrevistas, dá pra gente notar que ela era mimadinha mesmo. Eu sempre tive esse pensamento que alguns pais passam a mão assim na cabecinha dos seus filhos que fazem besteiras porque eles não querem admitir para eles mesmos que eles erraram na educação, na criação dos filhos. E isso não é necessariamente verdade. Afinal de contas, o que molda o caráter de uma pessoa não é só a criação, não é só a genética. É aquilo que a pessoa também escolhe ser. São os ídolos que as pessoas escolhem imitar. Mas tem uns pais aí meio doidos que tem isso na cabeça, né? Então o filho vai lá, faz todo tipo de caca que quer e eles passam sempre a mão na cabeça, passam panos, dá uma justificativa, porque acham que, de certa forma, a sociedade vai culpar a criação. Isso, pra mim, é egocentrismo. Porque se você acha que você criou mal, então admita que você criou mal. Não tentar esconder, às vezes, delitos graves dos filhos para proteger a sua própria imagem. Mas isso é só a minha opinião. Chega o dia do casamento de Colby e Kelsey. Casamento é uma baderna. Então, assim, eu imagino que para os noivos, eles não consigam ver praticamente nada. Porém, na hora de tirar as fotos, a Kelsey e o Colby percebem que a Ty não está no casamento. E eles perguntam pra Lori. Afinal de contas, a Ty amava o Colby. Lembra que eu contei, né? Que desde pequenininha, assim, foi amor à primeira vista. E a Lori, toda cínica, responde que ela foi viajar, que ela foi esquiar e pronto. E eles acham aquilo tudo muito esquisito, mas vão fazer o quê? Depois do casamento, meio que assim, da noite pro dia, eles contam que a Lori muda muito. Ela dá uma surtada mesmo. Ela passa a ser uma pessoa assim muito triste e começa a estocar alimentos assim que não estragam fácil, como leite em pó, arroz, feijão. Na verdade, eu nem sei se tem arroz e feijão nos Estados Unidos, mas enfim, vocês entenderam, né? Ela passa a estocar alimentos não perecíveis porque vem um apocalipse. Ela sabe que vem, então ela está se preparando e ela fala que todo mundo tinha que se preparar. No podcast, que até essa altura eu já acreditava que era realmente dela, ela chega a falar que pensava em colocar todos os seus filhos dentro do carro e se atirar
de um penhasco, porque aquilo era muito melhor do que o que estava por vir. Nessa fase, o Alex também participava dos podcasts. E eu não sei muito bem como que funciona isso, como que eles convidam as pessoas. Eu acredito que sim, seriam pessoas da comunidade e tal. E ela conhece a Melanie Gibb e elas acabam se tornando amigas. A Melanie vai ser importante um pouquinho mais pra frente. Colby conta que daí foi só piorando. É uma história tão complexa, tão cheia de personagens e tão cheia de loucura que parece até que durou anos, né? Mas não. Isso começou assim no finalzinho de 2018 e 2019. Então quer dizer assim que dentro de prazo de um ano mais ou menos acontece essa doideira toda. O Colby conta que a Lori começa a frequentar palestras sobre o apocalipse. Palestras essas que te ensinam a sobreviver ao fim dos dias. Palestras essas ministradas por nada mais, nada menos que Chad Daybell. E foi assim que Lori e Chad se conheceram. E dizem que sentiram assim uma ligação imediata. Chad, mesmo sendo casado com Tammy, tendo 5 filhos, 5, ele dizia para Lori que ele sentia que eles já haviam sido casados em outras vidas, em outras dimensões. Daí, ela já sai completamente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma igreja assim mais pré-evangélica e não prega nada disso de, né, vida após a morte, de outras vidas. A partir daí, ela já começa a estar em um culto, em uma seita. Essa seita tem até um nome, eu não consigo me lembrar muito bem, mas eu vou dar uma pesquisadinha e depois eu deixo na descrição aqui pra vocês, tá? Porque vocês estão vendo que é coisa pra caramba pra lembrar. Aquele relacionamento, aquele casamento dela com o Charlie, que já não andava bem das pernas, começa a desmoronar morro abaixo mesmo. No documentário, o Dr. John Matias, é psicólogo forense, ele já fez assim o perfil de mais de 600, né, criminosos. Ele fala que para entender a personalidade desse Chad, tem que voltar ao passado. E assim, ele foi mormon também, ele era mormon. Ele, na adolescência, participou de uma missão. Essas missões, se não me falha a memória, tem duração de 2 anos. Os rapazes vão em dupla, né, viajam o mundo para tentar converter pessoas, conseguir novos adeptos. E, por algum motivo, o Chad, ele meio que bateu recordes ali de batismo. Envolvia as pessoas, né, ludibriava de uma certa maneira que elas caíam mesmo na teia dele. Durante essa missão, ele também punha para funcionar uma gentileza excessiva, uma das características típicas de psicopatas. Não tô dizendo que todo mundo que é simpático e gentil é psicopata, não é isso. Porém, os psicopatas, eles são sim extremamente gentis. Senão não seriam psicopatas, você saberia com quem estava lidando. E normalmente não, você não sabe com quem você está lidando até ser tarde demais. Nessa época, ele quis se desafiar. Ele pulou de um penhasco na água, mas deu um pouco errado. Parece que ele bateu na encosta, então ele caiu desacordado na água. Acredito que tinha outras pessoas por perto, senão não teria dado tempo, né, de socorrê-lo, mas ele teve uma experiência pós-morte.
Conta-se que foram duas, mas a mais clara, a história que realmente é contada é essa. E que durante essa experiência, ele falou que ele viu o véu se rompeu, ele rompeu o véu que separa os dois mundos, né, dos vivos e dos desencarnados. E a partir daí ele desenvolveu o dom de ler a aura das pessoas, de saber quantas vidas aquela pessoa já tinha vivido, inclusive de saber se a pessoa era boa, digna de fazer parte dos 144 mil, ou se aquela pessoa era uma dos 20 mil zumbis. Zumbis, essa é a palavra que ele usa. O Chad começou a escrever livros, né, antes mesmo de ministrar palestras. Por isso ele angariou bastante seguidores. As pessoas, eu acho que elas têm muita sede, né, de saber, porque é difícil você achar uma pessoa que nunca perdeu um ente querido. E quando você passa por isso, você quer saber para onde ele foi? Acabou mesmo? Eu imagino que praticamente todo mundo já tenha se feito esse tipo de perguntas. E ele se achou no direito de responder a essas perguntas. Uma ex-seguidora dele, que alega também possuir dons, mas ela parece pelo menos ser um pouco mais sensata, pelo menos aparentemente uma pessoa, né, melhor que ele. Ela conta que Chad dizia que depois do apocalipse, quem ia governar era ele e não Jesus. Desculpa, gente. Olha o tamanho da arrogância do ser. Eu sei que é uma história triste, mas é que assim, tem umas coisas que fazem a gente rir de nervoso, né? Que dá vontade de você pegar o pescoço da pessoa e chacoalhar até ver se ela acorda. O Charlie, que ainda é marido da Lori, ele começa a perceber que tem algo de errado aí acontecendo. O fanatismo vai ficando maior, as fotos e quadros da casa vão sendo substituídos por fotos de templos e ele nota, né, que a esposa tá diferente. Eu acho... Eu vou entrar num assunto, assim, delicado. Eu vou tentar não dar minha opinião, embora eu adore fazer isso. Quando eu vejo, eu já fiz. Sobre stalkear. O que de fato é stalkear? Pais que percebem o comportamento dos filhos mudando, que dão uma xeretada ali nas coisas dos filhos, visando o bem deles. Tá stalkeando? Respondam-me vocês, né? Um marido como o Charlie, que era extremamente dedicado, começar a dar uma investigada no que a esposa tá fazendo, por que ela saiu da casinha desse jeito. Ela saiu da casinha, tropeçou e se embananou toda. É stalkear? Ah lá, eu não consigo resistir. A minha opinião, a palavra stalker cabe para quem? Para doidos que ficam em cima de uma pessoa porque simplesmente sentiram algum tipo de atração, algum tipo de fascínio, e a pessoa sequer sabe que ela existe. E os stalkers normalmente vão mais longe do que só observar. Então eu acredito que pais preocupados com filhos, um esposo verdadeiramente preocupado com a esposa, até porque depois que você se casa, né, você tem que fazer uma escolha. Vida de casado, vida de solteiro, acabou. Então eu não acho que isso é stalkear. Ele descobre no e-mail dela uma lista com nomes e na frente desses nomes
classificando se a alma é da luz ou se a alma é da treva, e também a classificação numérica, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não entendi nada. Se alguém, né, conhecer isso, quiser botar nos comentários aí, eu vou achar bem legal, porque eu sou xereta, eu gosto de saber das coisas. E ele fica extremamente preocupado. Essa lista, quem enviou para Lori foi o Chad. E, pasmem, tá? Nessa lista estava o nome do Adam, o irmão mais velho dela. E o que mais horrorizou o Charlie foi o nome da Tylee. A Tylee estava nessa lista. Então, o Charlie, né, meio que surtou, mas assim, tipo, sei lá, um surto do bem. Né? E ele tentou alertar a família, né? Ele encaminhou o e-mail com cópia para a família inteira. Ele tentou marcar uma reunião. Só que assim, o que todo mundo começou a achar? Tipo, ela tá se apaixonando por outro, ele tá com ciúme, eu não vou me meter. E nem abriram, essa que é a verdade, nem abriram o e-mail do Charlie. Como eu comecei na minha introdução, eu disse a vocês que a câmera do policial, né, lá nos Estados Unidos os policiais andam com câmera pessoal. O Charlie tá desesperado. E agora a gente vai entender o porquê.